Oi, físios! Sessão Geronto começando por aqui. Hoje o tema vai ser sobre dois termos que parecem idênticos, né? Ou seja, sempre são ali utilizados de forma idêntica, mas tem diferença. Sessão Geronto é um programa que eu sempre trago aqui com uma forma de ajudar as minhas colegas fisioterapeutas que também atendem pessoas idosas, e esse é o objetivo, ajudar no atendimento das fisioterapeutas que atendem a pessoa idosa através da visão da gerontologia. Falando de mobilidade, falando de flexibilidade, vamos contextualizar o tema do vídeo de hoje? Bora lá! Então, se você gosta desse tema, deixa eu antes pedir uma ajuda. Já curte o vídeo, deixa aqui as suas dúvidas para eu poder entender um pouco mais quais são as suas dúvidas e eu poder montar mais vídeos como esse aqui, tá? Então, por favor, me ajuda a montar esse canal direitinho aqui com as suas dúvidas, beleza? Então, vamos lá. Mobilidade e flexibilidade, como eu disse, ele às vezes, muitas das vezes, é compreendido como se fosse a mesma coisa, né? São termos, apesar de que são termos realmente muito similares. Vamos entender agora o conceito disso por trás, né? Mobilidade, ela tem muito a ver com, de forma muito simples, simplista falando assim, mobilidade tem muito a ver com a nossa articulação, por exemplo. Então, tem a ver, a gente pode pensar no conceito tanto estrutural, ou seja, o conceito de estrutura e função das articulações. Então, por exemplo, seria um conceito de amplitude de movimento. Então, tem a ver, sim, com a nossa amplitude de movimento articular, que vai ter relação com os nossos ligamentos, com os nossos tendões, tá? E teria também um conceito de mobilidade no sentido funcional, tá? Então, o que seria esse conceito de mobilidade funcional? Seria muito relacionado ao que a pessoa consegue fazer a nível de independência, no sentido de, por exemplo, um conceito de saúde próprio da pessoa na medida que ela sente que ela pode, por exemplo, realizar as atividades dela. Então, por exemplo, por mais que ela tenha determinadas limitações de mobilidade articulares, como uma artrose, uma limitação, uma rigidez de ligamentos, de tendões, né, que tornem uma articulação mais rígida, menos móvel, com menos amplitude de movimento. Então, essa mobilidade articular esteja afetada. Ainda assim, ela tem a sua mobilidade funcional muito preservada. Ela consegue ir até um mercado, ela consegue ir até a missa. Então, esse é um conceito de mobilidade. Um conceito de mobilidade, tá? Então, a gente tem a mobilidade pensando no conceito estrutura e função de articulação, tá? Que tem a ver com ligamentos, tem a ver com tendões, tem a ver com articulação, amplitude de movimento, ok? E tem também a mobilidade pensando no conceito de funcionalidade, de eu conseguir ir e vir. Essa funcionalidade também pode ser dentro de casa, né? Eu falei ali de ir até uma igreja, ir até o mercado, ir até, enfim, a praia, né? Vamos lá. Mas também pode ser dentro de casa, né? Eu conseguir pegar um objeto no alto, que também vai se interrelacionar com a minha amplitude de movimento, porque para eu poder alcançar um objeto que está no alto, eu preciso da minha amplitude de movimento articular de membros superiores, eu preciso, de certa forma, e força. Então, a gente vai entender que mobilidade tem relação com a minha amplitude de movimento, tem relação com a minha estrutura da minha articulação, mas ela por si só não vai deixar de se relacionar com as minhas outras valências da minha musculatura, ou melhor, das minhas aptidões físicas, tá? Então, tudo isso está interrelacionado. Mas se a gente for botar em caixinhas, digamos assim, seria isso. Deu para acompanhar até aqui? E aí, quando eu falei até, inclusive, de um conceito de saúde para a pessoa idosa, é porque, às vezes, a gente tem muito claro isso como profissional de saúde, fisioterapeuta. Para a gente é muito claro ter isso de que o nosso objetivo, né, quando a gente vai finalizar a nossa avaliação, é obrigatório estar lá na nossa resolução 414, né?
Tá lá que a gente tem que, finalizando a nossa evolução, a gente tem que dar o nosso diagnóstico cinético funcional, a gente tem que prescrever lá os nossos objetivos, o nosso prognóstico, não necessariamente nessa ordem, né? Mas, então, é muito claro para a gente que a gente tem que descrever quais são os nossos objetivos com aquele tratamento específico individual para aquela pessoa. Então, digamos que a gente foi e fez um diagnóstico cinético funcional e eu identifiquei que eu preciso melhorar, ganhar, evoluir ali com aquela amplitude de movimento. Então, esse é um objetivo para mim, como profissional de fisioterapia. Mas para aquela pessoa que, por mais que para ela o braço não esteja levantando tão bem, né? Por mais que para ela isso seja algo importante, às vezes isso não é tão marcante quanto o fato dela não estar com a independência dela tão boa. Então, para ela, digamos assim, intrinsecamente, lá dentro, a gente fala assim, inconscientemente, mas não é tão inconsciente isso, né? Na verdade, é bem consciente, mas lá dentro, no fundo do coração, lá dentro, o que pesa tanto para ela é o fato dessa pessoa não estar realizando as atividades de vida dela, aquelas atividades funcionais. Por isso que eu falo tanto lá dentro da FIP, o curso Fisioterapia para Pessoa Idosa que eu ensino, eu falo tanto de você perguntar o que mais importa. Então, esse o que mais importa, que existe a Meritnet, né, ela ensina as 5 M's um dos conceitos da gerontologia, quando você, né, dentro de tudo que tem para se aprender, as 7, assim, deixa eu contextualizar, né? Existe que eu sempre comento, que é importante que você desenvolva o raciocínio clínico dentro da gerontologia. E esse básico de raciocínio clínico da gerontologia é importante que você compreenda o processo do envelhecimento, que daqui a pouco eu vou falar especificamente para essa mobilidade e flexibilidade. É importante que você compreenda as síndromes geriátricas, é importante que você faça uma avaliação multidimensional. Isso é um raciocínio clínico para você começar ali a desenvolver, ou pelo menos que você já esteja atendendo pessoas idosas, já esteja dentro da área da gerontologia, faz sentido que você desenvolva o seu raciocínio clínico pautado dentro desses 3 pilares, tá? Só fazendo um adendo, eu falei da FIP especificamente, o curso Fisioterapia para Pessoa Idosa, esses são os 3 pilares que estão dentro do pilar de embasamento. A FIP, ela é pautada nos 3 pilares que são embasamento teórico, o outro pilar é prática, porque sem a prática a gente não consolida essa informação, não é assim com o nosso paciente também? Para o nosso paciente, ele precisa praticar, fazer o tempo todo, a gente precisa o tempo todo fazer a prática que leva a consolidar aquele aprendizado que a gente está tendo. Então, esse é o segundo pilar da FIP. E o terceiro pilar é a gestão, que é inclusive um outro programa que a gente tem aqui dentro do canal, que é falar sobre gestão, é a forma da gente captar paciente, é a forma da gente encantar o nosso paciente, enfim, só fazendo esse adendo. E aí, o que eu estava falando de comentário, né? Então, eu falei de processo do envelhecimento, falei de síndrome geriátrica, falei de avaliação, e a Meritnet, que é essa autora, que inclusive lá tem o POMA, que é uma outra escala de avaliação de equilíbrio, enfim, ela fala que dentro de tudo isso que tem, realmente é bem complexo, mas não é impossível de aplicar, não é impossível de ter esse raciocínio clínico. Mas no fringir dos ovos, digamos assim, né? Se você não tem um contexto para poder trabalhar com tudo isso, então pelo menos que você aplique as 5 M's, tá? Vou seguir aqui. E dentro dessas 5 M's, o que mais importa está lá dentro, que é o Mattermost, beleza? Mas isso fica um conteúdo para um outro momento. Então, esse Mattermost, o que mais importa, é como se você estivesse perguntando, vou puxar uma perninha, imagina que você esteja perguntando essa funcionalidade. Pensa na CIF. O que é a CIF, né? A Classificação Internacional de Funcionalidade. Pergunta isso sobre funcionalidade. Guia a sua pergunta,
A queixa principal você vai perguntar a sua queixa principal, mas guie a sua pergunta também, a sua avaliação, para as queixas funcionais do seu paciente, tá? Identifique o que mais importa para o seu paciente, o que ele deixou de fazer, que você vai buscar isso através da fisioterapia, como a fisioterapia pode ajudar esse paciente para que você possa o tempo todo buscar isso. Quando a pessoa desmotivar você, olha, mas lembra que a gente está em busca disso aqui? E muitas das vezes, essa busca também tem relação com essa mobilidade funcional. Entendeu? O link que eu quis fazer, beleza? Vamos seguir. Então, a mobilidade é isso, tá? A gente tem essa mobilidade articular, que tem muitas das... o conceito de mobilidade estrutural tem relação com essa mobilidade de amplitude de movimento, que segmentando tem relação com articulação, ligamentos, tendões, enfim. Ok? E essa função, essa parte mais funcional, que tem a ver com essa condição da pessoa de ir e vir. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho de flexibilidade. Dentro do conceito de flexibilidade, ele teria mais relação com os tecidos, como tecido no sentido de músculo, por exemplo. Então, tem muito o conceito de flexibilidade, ele estaria muito relacionado com a capacidade de um músculo se distender, de relaxar, tá? E de estender. Então, a flexibilidade, ela teria muito a ver com a musculatura de um tecido de estender. Mas, Renata, eu preciso de mobilidade, de flexibilidade para conseguir fazer uma amplitude de movimento? Sim. Então, na realidade, os dois conceitos se interrelacionam. Mas se a gente for pegar separadamente os conceitos, eles não são a mesma coisa. Então, se a gente for parar para pensar e fazer uma análise no sentido de como é que a gente pode trabalhar, a gente vai observar que mobilidade é quando eu quero mobilizar uma estrutura e flexibilidade é quando eu quero distender essa estrutura, por exemplo. Tá? Então, a forma como eu enxergo e a forma como eu vou trabalhar isso na pessoa idosa é diferente. E quando eu vou aplicar isso também na minha proposta terapêutica, quando eu vou montar a minha proposta terapêutica, também é diferente. É importante que eu tenha esses conceitos claros e entender esse processo do envelhecimento para entender, opa, o que está acontecendo aqui para que eu possa desenhar ou propor a minha proposta terapêutica, que está lá na resolução 414, né? Então, eu fiz o meu diagnóstico, fiz o meu prognóstico, tracei meus objetivos, qual é a minha proposta terapêutica? Inicialmente, né? Lógico que a proposta terapêutica pode ir mudando de acordo com a evolução, isso é só inicialmente, né? Então, qual é a minha proposta terapêutica? Ah, beleza, agora como é que eu vou iniciar? Então, esse protocolo que eu estou fazendo, que não é uma receita de bolo, é individual, afinal de contas, você fez uma avaliação individual, você não fez uma avaliação de todo mundo, não, você fez uma avaliação de uma pessoa. Como é que você vai propor essa proposta? Propor essa proposta. Ficou quase um trava-língua, né? Mas tudo bem. Então, você vai de acordo com a compreensão desse conceito. Agora, compreendeu isso? Beleza. E agora, como é que a gente compreende o que está acontecendo nesse organismo? E aí vem o que eu comentei. O raciocínio com base no processo do envelhecimento, as síndromes geriátricas e a avaliação. Aqui, nesse momento, eu pulei uma etapa, né? Eu falei da avaliação primeiro, mas vamos lá. E, lógico, você ter dimensão do que são esses conceitos, ok? Mas vamos agora pensar um pouquinho no que está acontecendo nesse corpo que, a princípio, não é nada estrondoso. Ai, minha Nossa Senhora, é o envelhecimento doentio. Ai, porque a gente está envelhecendo e está ficando doente. Não, não tem nada a ver. A gente está envelhecendo, esse processo está acontecendo naturalmente e não é sinônimo de doença. Então, não acontece, a gente não está envelhecendo e não consequentemente está ficando doente. Não, não é isso. Tá? Então, não é sinônimo de doença, isso tem que deixar claro, até porque se a gente
Se a gente não tiver isso muito claro na nossa cabeça, a gente pode negligenciar muita coisa. E aí a gente entra com as famosas iatrogenias de subavaliação, né? Que é quando a gente vai e faz assim, não, mas isso é normal do envelhecimento. Aí eu então vai e fala assim, mas isso daí acontece mesmo, né? E aí, na realidade, não, isso não acontece mesmo. Vou explicar. Muitas das vezes, o que a gente tem que deixar claro, né? O que está acontecendo de forma natural, isso vai acontecer de forma natural, mas que o corpo se adapta para conseguir fazer uma acomodação para aquilo e quando na realidade se trata de uma doença de fato, tá? Então vamos lá. O que está acontecendo no nosso organismo? A gente vai ficando um pouco mais rígido, realmente, tá? É lógico que aí vem o X da questão. Que a gente treinando, a gente fazendo os nossos exercícios terapêuticos, para que a gente mantenha mobilidade, flexibilidade, ó, a gente está sabendo distinguir agora, para que a gente possa manter isso, a gente vai, pelo maior tempo possível, manter essa senescência desse sistema que está envelhecendo, está ficando mais rígido, organizado. Então, por mais que esteja ficando mais rígido e que isso é um processo, ainda assim, isso não vai atrapalhar. O detalhe é que a gente, muitas das vezes, o que acontece? Vai ficar mais rígido com o processo, só que associado a um hábito que não é adequado, associado a um hábito ruim, associado ao fato da gente ficar muito tempo no sedentarismo, né? O sedentarismo não é ausência de exercício, o sedentarismo é, só para reforçar, né? Sedentarismo é o acúmulo de tempo, quanto mais tempo a gente fica numa posição, na mesma posição, sentado ou deitado. Então, quanto maior o tempo que a gente fica sentado ou deitado, com um metabolismo menor, isso é sedentarismo. Pegou? Então, eu faço atividade física, então eu não sou sedentário, sim, mas aí você faz a atividade física 1, 2 vezes por semana e o resto da semana não faz. Então, aquela recomendação lá de 150 minutos semanais não está sendo respeitada, sendo que mesmo que às vezes, né, além da pessoa não respeitar os 150 minutos semanais de atividade física, além dela não respeitar, ela ainda passa a maior parte do tempo dela ou sentada ou deitada. E aí, gente, não tem como o corpo se adaptar, né? Se adaptar a ponto de conseguir ali suprir aquela situação de processo de envelhecimento associado a um hábito que não é saudável. Acompanhou? Então, não é a senescência e senilidade, né? Ou seja, senescência é o processo do envelhecimento natural, vai acontecer, todo mundo aqui já está acontecendo. Agora, senilidade vem aquela reserva funcional é como se fosse a nossa poupança de vida, né? Tudo que a gente faz ao longo da vida vai somando, vai entrando na nossa poupança. Hábitos ruins ou hábitos bons vão sendo associados, vão sendo ali acumulados e que vai refletir ali ao longo da vida. Vai sendo cobrados lá na frente. Quando esse processo do envelhecimento entra um pouco mais intensificado por conta de alterações alterações hormonais, enfim, andropausa, menopausa, que aí intensifica mais esse processo do envelhecimento. Acompanhou? Beleza. Então, vamos lá. A gente vai ficar um pouco mais rígida. Isso está acontecendo por conta do efeito do colágeno. Então, a gente, para a mobilidade, né? Vamos pensar lá no tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, grande parte desse tecido conjuntivo, ele vai ser bem mais composto por conta do colágeno. E o colágeno vai envelhecer. A gente quer ficar com a pele sempre muito ali, né? A gente se preocupa muito com a pele, né? Vamos proteger a pele, vamos passar creme, passar isso, bota botox, bota... Mas e as articulações? Aí nós, fisioterapeutas, a gente podia, né, ter um slogan. Você se preocupa tanto com a sua pele, com o rosto, bota botox, bota isso, mas e a sua articulação? Te peguei.
Aí você acha que só o remedinho, né? Toma aquela pílulazinha de colágeno para articulação, você acha que vai funcionar? Não é bem assim. Então, como é que a fisioterapia pode atuar? Através da mobilidade e flexibilidade. É só isso? Infelizmente também não. É lógico que tem todo um treino de força, resistência, tá? N outras atividades, mas um treino de mobilidade e flexibilidade não pode ser ausente, ou seja, a recomendação dentro daqueles 150 minutos semanais, né? Mas a proposta terapêutica precisa ali de pelo menos 2 vezes semanais de treino de flexibilidade. Aí entende-se esse treino de flexibilidade como também os treinos de mobilidade e flexibilidade. Vai ser encaixado ali, tá? Mas volta para a parte do envelhecimento só para poder contextualizar aqui. Então, o que está acontecendo? Então, esse tecido conjuntivo, que ele prioritariamente vai ser composto por colágeno, esse colágeno vai envelhecer também, assim como a elastina também vai estar envelhecendo naturalmente, ok? Então, vai aumentar, a bioquímica vai estar aumentando as ligações cruzadas dessa estrutura, então automaticamente esse colágeno, que deveria ter um grau de extensibilidade menor, tá? Então o que acontece? O tecido conjuntivo, ele deveria ser um grau de extensibilidade menor. Quando? Vou comparar com a fibra do muscular. A fibra muscular, ela tem um grau de extensibilidade maior, certo? Porque a gente para esticar, contrair, enfim. Já o tecido conjuntivo, ele tem um grau de extensibilidade menor, porque ele não foi feito, assim como, por exemplo, ligamentos, certo? Tendões, ele não foi feito para estender. Ele foi feito para criar ali um grau de extensibilidade, não. Ele foi feito para criar uma resistência e proteger aquela articulação, ou mesmo proteger o final daquela estrutura. Correto? Está acompanhando? Beleza. Só que o que começa a acontecer? Não é a extensibilidade necessariamente, é uma rigidez que começa a aparecer. Então a articulação começa a ficar mais rígida, ok? Pele começa também a alterar, mas não queria falar especificamente pele, né? Senão a gente começa a falar, e qual creme que a gente... É lógico, né? Até eu, quando... Nossa Senhora, adoro falar de qual creme que eu posso ajudar. Mas não especificamente, não vamos falar disso, né? Vamos focar aqui, foca no músculo, foca no ligamento. Mas e no músculo? O que está acontecendo? No músculo a mesma coisa, a gente começa a ter uma substituição das fibras musculares por conta de uma desinervação. Então, a própria sarcopenia, que ela também tem uma teoria que fala sobre uma alteração neural da própria sarcopenia, onde existe uma desinervação, ou seja, essa própria alteração do neurônio motor faz com que a sarcopenia seja uma morte, digamos assim, celular, né, a nível celular, que faz com que tenha substituição de tecido conjuntivo. Por conta dessa substituição do tecido conjuntivo, então a musculatura também tende a ter uma redução desse grau de extensibilidade. Então a gente também tem deposição, digamos assim, de tecido conjuntivo na musculatura. Ok? Então, tem deposição de tecido conjuntivo muscular, intramuscular. O tecido conjuntivo que está presente nos ligamentos, nos tendões, tendem a ficar mais rígido. Na presença da articulação, na cápsula articular, tende a ficar mais rígido, enfim. Então, a gente pode e deve promover com os nossos exercícios terapêuticos, através de alongamento, técnicas de facilitação proprioceptiva. Então, vamos aproveitar para trabalhar com essa mobilidade, trabalhar com flexibilidade, para que a gente possa manter pelo maior tempo possível. Ou pelo menos não só manter, mas também ganhar, porque a gente pode e deve ganhar com esse paciente, ganhar flexibilidade, ganhar mobilidade, certo? E tem treino para fazer isso, tem como ganhar. Não, mas não vai mais ganhar porque tem fibras do lado. Não tem nada a ver, não tem como a gente, não tem nenhum, cientificamente não tem como dizer que não ganha. Ganha sim.
tá? Então, a gente vai favorecer tanto a manutenção como os ganhos para esse paciente. É lógico que individualmente, através de uma avaliação, a gente vai entender quem é esse paciente, como ele está, em que fase está, quais são as outras condições de saúde, sejam elas condições essas relacionadas a doenças ou não, que afetam esse quadro e que a gente vai precisar intervir de outras formas para entender se é manutenção, se é ganho, enfim. Lembrando que hoje aqui eu estou falando especificamente de mobilidade e de flexibilidade. E isso é eu comecei até falando desse vídeo, né? Isso é a flexibilidade especificamente, né? É uma das valências da musculatura, né? Das aptidões físicas. Mas a gente também tem força, resistência, função cardio, respiratória. Então, tudo isso também é importante da gente lembrar que a gente não vai trabalhar, eu vou lá para o meu paciente e vou trabalhar só flexibilidade. Vou fazer um trabalho com o meu paciente só de flexibilidade. Não necessariamente é isso, tá? É lógico que cada caso é um caso. Para esse grupo muscular, para este quadro desse paciente, por conta desta articulação, eu preciso trabalhar só o ganho de flexibilidade. Sim, acontece. Mas se você tiver de forma ampla, eu vou precisar trabalhar instabilidade postural, então a gente vai precisar olhar para esse tornozelo. Para o tornozelo eu preciso ganhar mobilidade, ganhar flexibilidade, mas eu também preciso trabalhar força, a gente não pode esquecer de trabalhar força. Então tá vendo que é um pouco mais amplo, tá? Quero com esse vídeo aqui só contextualizar o que é esses termos, fazer uma visão mais segmentada para depois juntar, tá? Não dá para a gente também só trabalhar uma coisa, dá em determinadas situações. Por isso que eu falei, depois da avaliação a gente vai entender cada caso para poder trabalhar uma situação específica. Por exemplo, um paciente que tenha um quadro neurológico de hemiparesia, hemiplegia, enfim. Aí sim, vai trabalhar especificamente uma situação. Mas não sendo nesse caso específico que eu mencionei, aí a gente vai trabalhar de forma geral fazendo a nossa proposta terapêutica. Então, por exemplo, uma situação, antes de fazer um exercício, é interessante inicialmente fazer o aquecimento. Esse aquecimento, né, a gente vai aquecer uma determinada articulação, um determinado grupo muscular para o exercício que vai ser proposto logo em seguida. Então, por que não fazer aquecimento através de mobilidade para aquela articulação que vai ser solicitada, para aquele grupo muscular que vai ser solicitado? Então, trazer mais atividades que vão favorecer a amplitude de movimento articular, né? A amplitude de movimento daquele grupo, tanto em cadeia cinética aberta mesmo, tá? Sem carga, lógico, só para a gente ativar mais aquela região, ou melhor, aquele segmento, aquela estrutura, para a gente poder começar a aquecer. Faz isso por 10 minutos, tá? Ou pelo menos até o paciente referir alguma sensação de esforço ali, ou você observar a sensação de esforço. Não especificamente 10 minutos a mesma região, gente, pelo amor de Deus, 10 minutos geral, tá? Por favor. E aí, depois, a outra recomendação que se tem ao final de tudo é a volta calma. Então, seriam os exercícios de flexibilidade, alongamentos, seja esse alongamento dentro da técnica que você quiser trabalhar, seja alongamento passivo, assistido, né? Você fazendo alongamento pelo próprio paciente, ou o paciente fazendo alongamento por conta própria, ou uma técnica de FNP, enfim. Você vai utilizar a técnica que você se sente mais confortável e que o paciente se sente mais confortável também. Lembrando que a flexibilidade precisa sempre ser numa intensidade mais leve, né? Ou seja, o paciente não pode referir que está excessivo ali para não causar ruptura, justamente porque quando a gente fala da pessoa idosa,
por conta dessa substituição até mesmo dos tecidos conjuntivos, falando de colágeno, esse colágeno ele está envelhecendo, então tem mais chances de ruptura desse colágeno. Então isso daí também é um fator que a gente tem que levar em consideração, visto esse processo do envelhecimento. Então, só tomar mais esse cuidado para não causar nenhuma ruptura em excesso por conta desse alongamento. Né? Aquelas pessoas que, não tá alongando, rau! Aí, né, parece que vai creu na pessoa. Não faça isso. Sempre sentiu ali um grau de extensão, né? A pessoa não precisa... O volta calma, pensa assim, né? O exercício de flexibilidade, volta calma, ele é para voltar à calma. A gente fez todo um protocolo de treinamento terapêutico para o nosso paciente, né? A gente botou ali a nossa proposta terapêutica dentro do que você queria ali para o seu paciente. Iniciou com um protocolo de aquecimento, de mobilidade, mexeu todas as articulações, não sei exatamente qual é o caso do seu paciente. Aí você fez todo um protocolo de exercícios terapêuticos e no final você vai dar aquela volta calma, aquele relaxamento, né? Mas Renata, o que eu fiz não foi... Mas mesmo assim, faça um relaxamento. Separa ali pelo menos uns 10, 5 minutos de volta calma para o seu paciente fazer a flexibilidade. E aí você vai lá e... Não, né? Por favor, volte a calma, tem que ser no grau de extensibilidade, mas não pode o paciente estar fazendo apneia. Se ele está fazendo isso, então não está voltando a calma, tá excessivo. E aí sim corre risco de ruptura desse tecido de colágeno, justamente até porque ele está envelhecendo. Bom, falei pra caramba, falo demais. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você esteja gostando desse conteúdo. Eu quero saber agora de você, como é que é para você colocando todo esse conteúdo em prática. Lembra que eu mencionei os pilares da FIP, da fisioterapia para pessoa idosa. Então, embasamento teórico dentro daqueles pilarezinhos do raciocínio clínico, processo do envelhecimento, fala aí junto comigo, síndromes geriátricas e, mais o quê? Avaliação multidimensional. Outro pilar da FIP, prática, então coloque em prática. E por último, gestão. Esses são os pilares da FIP. Continue acompanhando aqui o canal, por favor. Deixe a sua curtida, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!